Olá, acompanhe com a gente as notícias da Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. Indicação parlamentar ao Executivo pretende garantir 180 dias de licença maternidade para as funcionárias públicas estaduais que exercem cargos comissionados. Atualmente, o benefício existe apenas para servidoras efetivas. A iniciativa é do deputado Dr. Hércules. 180 dias é o período que a criança deve ficar amamentando e é o período em que a mãe transmite através do leite os anticorpos para a criança que ainda não tem um sistema imunológico, ou seja, o sistema de defesa totalmente pronto. Então, como vereador em Vila Velha, fizemos isso já lei há mais de 10 anos. Vindo para a Assembleia, no nosso primeiro mandato, eu fiz a indicação ao ex-governador Paulo Artung. Nós aprovamos, ele sancionou essa lei no Palácio Anchieta. Só que essa lei não ficou uma lei total, ela ficou faltando alguma coisa. Ele deu só para as funcionárias efetivas. Já é lei no Estado isso, mas eu queria também que fosse estendida às mães que são também funcionárias comissionadas ou contratadas, enfim, toda funcionária pública do Estado que fosse mãe ou que adotasse uma criança, que ela tivesse também o mesmo direito daquela que é hoje funcionária efetiva. Comissão de Infraestrutura vai verificar a situação dos abrigos nos pontos de ônibus da Grande Vitória. Além de serem mal construídos, ele não atende o problema que eles enfrentam de sol e de chuva. Então eu estou cobrando da CETURB que ela assuma esse serviço, assuma essa responsabilidade, uma vez que ela gerencia o transporte coletivo e é tarifado quem utiliza esse transporte, por mais que o governo subsidie para que a tarifa permaneça num patamar acessível pela população, da mesma forma os estudantes. Eu estou solicitando à CETURB, nós vamos fazer uma visita técnica aos abrigos de ônibus, que é uma chamada vistoria, para apontar as falhas que neles existem. A nossa proposta é a CETURB assumir a responsabilidade de construir, através de um padrão único na Grande Vitória, um modelo de abrigo de ônibus, ou transferir essa responsabilidade para os municípios, alocando recursos para as cidades e colocando para ela um padrão para que nós possamos garantir uma melhor qualidade de serviço e de bem-estar da população que é usuária do sistema de transporte coletivo. ICMS em debate. O manifesto assinado pelo governador Renato Casagrande em defesa dos incentivos fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços repercute no Parlamento capixaba. A deputada Janete de Sá defende a posição do governador e a aprovação do projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional que tenta pôr fim à chamada guerra fiscal entre os estados. Se aprovada, a matéria deve garantir a permanência das empresas instaladas no Espírito Santo. Não adianta o fundo de compensação como garantia de manter as empresas que estão instaladas no nosso estado por conta dos incentivos fiscais. Hoje o governo trabalha essa questão de estar mantendo, igualando a alíquota em todos os estados brasileiros em 4%. E tem uma proposta no Congresso em que a Amazônia ficaria na alíquota de 12%, os outros estados do Nordeste, o Espírito Santo e os estados do Centro-Oeste ficariam na alíquota de 7% e o restante do país na de 4%. Seria uma forma justa de você manter um equilíbrio, e é isso que nós defendemos, porque se for realmente equiparado a alíquota em todo o país e apenas a zona franca ficar na ordem de 12%, nós vamos ter realmente uma avalanche de empresas que não vão ter interesse em ficar no estado do Espírito Santo, interesse em ficar no Nordeste, porque eles não têm incentivo nenhum para ficar. Com certeza vai estancar o crescimento do estado do Espírito Santo e precisa ter uma resistência forte desta casa, está tendo uma defesa e uma resistência forte do governador Renato Casagrande, mas precisa também que a sociedade se mobilize e não permita que mais essa atitude de covardia seja feita com o estado do Espírito Santo, esse estado tão bonito que nós estamos aqui, que nascemos, muitos que aqui moram e que capixabas, que são capixabas como nós, porque escolheram a nossa terra, precisamos juntos defender. O manifesto foi assinado por governadores de 9 estados e enviado para o governo federal e o Congresso Nacional. O aumento dos índices de inflação repercute no Legislativo Estadual. Quem fala sobre o assunto é o deputado Marcos Mansur, que alerta sobre o aumento nos preços de produtos e serviços. Nos 2 primeiros meses deste ano, infelizmente, nós aqui no Brasil já extrapolamos a previsão de inflação para o ano todo.
que já era uma previsão de uma taxa alta, né? E em 2 meses essa taxa foi superada. Então, o sinal de alerta foi ligado. O sinal vermelho está aceso e a nossa preocupação e o nosso discurso e a nossa torcida até mesmo é que a equipe econômica do governo seja muito firme nessa questão do controle da inflação. Porque o que gera a inflação? É o consumo maior do que a oferta, é a procura maior do que a oferta. Nós estamos em franco crescimento no nosso país, mas nós não estamos conseguindo produzir na mesma medida em que a procura tem. Nós não temos uma oferta na mesma medida, no mesmo patamar dessa procura. Então, compete ao governo parar um pouquinho agora e analisar para ver o que está atrapalhando essa produção. Porque nós temos 2 alternativas: ou você freia o consumo, e frear consumo significa recessão, né? Diminuição do crescimento, desemprego, ou aumentamos a capacidade produtiva da nação. E para isso a gente tem que discutir muitas questões, muitos gargalos que impedem o aumento da nossa produção e até mesmo colocar qualidade, para transformar a produção em produtividade. E o plenário do povo desta semana é sobre o casamento civil homossexual. Depois de uma recente decisão que garante o registro da união entre pessoas do mesmo sexo, nossa equipe foi às ruas ouvir a população sobre o assunto. Confira com a gente. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que obriga os cartórios de todo o país a realizarem um casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e converter a união estável homoafetiva em casamento. O plenário do povo veio às ruas para saber o que a população capixaba pensa sobre a decisão. Todos têm o direito e a igualdade deve prevalecer, sem discriminação. Chegou a hora, né? O relacionamento já existe, eu acho que não adianta a pessoa tentar tapar o sol com a peneira, né? Então eu acho que é justo. Isso aí eu discordo totalmente, porque biblicamente não existe isso. Quando Deus criou homem e mulher. Então, hoje a sociedade está fazendo tudo deturpado. Não sou de acordo, entendeu? Eu acho que é um contrassenso o que estão fazendo em relação a essa publicação, né? Essa legalidade em relação ao casamento gay, porque até mesmo um casal do mesmo sexo não vão conseguir procriar, então eu sou totalmente contra. Eu sou contra, só isso, sou contra, mas infelizmente eu não posso fazer nada se a lei conseguiu aprovar, quem sou eu para dizer que não, né? Então temos que aceitar. Eu acho que isso é uma pouca vergonha, porque Deus criou o homem e a mulher. Então isso aí está sendo um afronto não só à sociedade, mas afronto também a Deus. Eu acho que isso aí, tudo bem, quem quer se unir em dois, se é mesmo, é de sexo diferente ou sexo igual, não tem problema. Para mim é indiferente, eu acho que se é um direito do cidadão, que seja cumprido, que seja aceito. A opinião é de cada um, quem quer casar com outro do mesmo sexo, casa. Isso aí faz parte, não tem como, temos que aceitar, ciência. Tudo é válido, é o amor. E os direitos dos homossexuais e de todos os integrantes do grupo LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, também fazem parte das discussões do Parlamento Capixaba. A Casa realizou uma audiência pública para tratar do assunto. O encontro foi promovido pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Esta audiência pública, em conjunto com a Coordenação Nacional de Enfrentamento à Violência contra lésbicas, gays, travestis e transexuais, e também a participação da Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado, foi para a apresentação do Sistema Nacional e as políticas públicas para o enfrentamento à homofobia. E a partir dessas políticas públicas, ouvindo a sociedade, ouvindo os governos, teremos um sistema onde os estados e os municípios poderão se organizar através dos conselhos estaduais e municipais de combate à homofobia e também fazer adesão a esse programa, porque infelizmente ainda temos muito preconceito, muita discriminação e ainda mais os gays, as lésbicas, os travestis, os transexuais sofrem ainda isso muito mais em todos os setores. Portanto, a sociedade
ela precisa, para garantir a cidadania de todos e todas, discutir todos esses assuntos. A Assembleia Legislativa realiza sessão especial para debate sobre o Fundo de Previdência Complementar dos funcionários da Vale. Trabalhadores, aposentados e pensionistas da Vale discutiram em sessão especial na Assembleia Legislativa o que fazer com o superávit de 2 bilhões de reais apresentado pela Valia, o Fundo de Previdência Complementar constituído pelos profissionais que atuam na empresa. Especialistas usaram a tribuna para explicar a situação geral dos fundos de previdência complementar no país e, em especial, a condição financeira positiva da Valia. Nós temos um fundo de pensão que ele é muito bem administrado, mas que as pessoas que estão administrando ele se voltem os olhos para os aposentados e pensionistas, que hoje é uma camada muito grande de pessoas que estão doentes, estão precisando de ter um recurso financeiro melhor para tratar mais da sua saúde. E é isso que nós queremos, é isso que eu defendo e que nossos companheiros estão defendendo. Os trabalhadores e aposentados da Vale querem aproveitar o momento lucrativo do fundo e aumentar os dividendos atuais recebidos. Eles também pretendem garantir um repasse vitalício anual mínimo de 25% sobre o superávit. Naquele superávit que está sendo criado, estejam protegidos os 25% que cada um de nós recebe como um abono, mas que não é um abono incorporado, é um abono provisório. Vamos buscar uma negociação que se mantenha esse 25% vitalício. Eu falo nos 25% vitalício, porque ele já passou a ser renda mensal nossa. E o que sobrar, que se distribui o mais rápido possível. O espaço para discussão do assunto foi viabilizado pela deputada Janete de Sá, que é ferroviária licenciada e propôs a sessão no Parlamento Capixaba. É importante trazer à luz do conhecimento de todos para esse debate, para uma profunda reflexão que leva a gente até a estar revendo alguns conceitos, porque os empregados da Vale e os ex-empregados da Vale sabem que nesta casa eles têm um representante que foi colocado pelas mãos de vocês através do voto. E a gente vai estar debatendo as questões que nos afligem. Um novo encontro será realizado na Assembleia Legislativa para dar sequência ao debate. O encontro ainda não tem data definida, mas deve acontecer em julho ou agosto. E o Jornal Panorama termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a atuação parlamentar pelo site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.